Começou a gravação, vamos lá. Então, Beleza. 122, induzimento, instigação, o auxílio ao suicídio. A gente viu ele inteiro? A gente viu. Tá, aí só recapitular aqui rapidamente, né? Tá, isso. Vamos lá. Então, o 122 agora ele é um crime material ou formal? É um formal, é um crime formal. Então, ele é formal porque se eu apenas instigar, já é crime. Se eu tiver uma lesão leve, também já é crime. Aí se tiver resultado morte ou lesão gravíssima, ou até grave, também é crime. Então só o fato de eu instigar ou auxiliar já é um crime. Então, mesmo Isso que é formal. instigar sem ter resultado de lesão qualquer, é crime, né? É, por isso que é formal. Beleza. Não é de mera conduta porque ele tem resultado, né? Isso, tem resultado. Porém, né? Observação, né? Ao fato de instigar, pode não haver o resultado, né, Igor? Porque se só instigar e não resultar em nenhuma lesão, poderia ser mera conduta, então, né? Não, não. O crime de mera conduta, ele não existe resultado. Não existe resultado, Entendeu? exatamente. E a instigação, se não houver resultado, mesmo acata em pena, né? Acata em crime, né? É, então, mas assim, qual é a diferença do crime formal para o crime de mera conduta? O Hum, crime formal até existe resultado, mas ele não precisa acontecer para o crime estar consumado. Esse é o mera conduta. certo. O crime, o, desculpa, o crime formal é um crime que possui resultado, mas não precisa que ele aconteça para consumar. Esse é o crime formal, tá? Perfeito. Eu só troquei. E o mera conduta é que não existe resultado. Se acontecer algum resultado, vai ser um outro crime. Então, Hum, instigação ao suicídio é um crime formal. Por quê? Quando não tem resultado, o crime já está consumado. Então, só o c- fato de eu te instigar, o crime já está consumado. hum, Só o fato de você falar assim, ó, eu quero me suicidar, e eu pegar uma corda e falar aqui, ó, tó, se suicida, pronto, consumou o crime. Ah, mas e hum, se tiver resultado lesivo ou morte? Continua sendo o mesmo crime. O que difere é que vai aumentar a pena do caput. A gente pode dizer isso. que é uma forma qualificada, né? É, Então não é de per- mera conduta, certo. tá? E aí a gente tem as majorantes dela. Você lembra já? Olha, justamente eu não vou conseguir lembrar, não. Eu lembro até ali na. E eu ia te perguntar, né, a respeito de questão, se cai de repente perguntando, né, as penas que são reclusão, né, só que a quantidade, né, porque Não, o não, fato quantidade de... não cai. não cai, porque eu Não. tava tentando dar uma olhada aí, porque o fato de instigar, né, é de 6 meses a 2 anos, né, a lesão leve, o caput já é o instigar, né, Aham. instigar, O auxiliar. o auxiliar, automutilação ou suicídio, né? Uhum. Exatamente, esse é o caput. Aí depois instigar tem a pena, né, que é de 6 meses a 2, e depois lesão grave, que é de lesão leve, que é de 1 a 3, e depois o resultado morte, né, é de 3 a 6, ou 2 a 6. Mas As isso não penas. cai, isso não cai. Não, as penas nem eu sei. Eu não decoro essas penas, não. Não, beleza, O que beleza. você Aí, deveria ter decorado eram as majorantes. Isso cai. a- beleza. Não, mas aí, logo posteriormente, eu vou pegar as majorantes.
Então vamos lá. A primeira majorante é a que já existia, é a Beleza. antiga, que ele fala que a pena será duplicada É, se for por motivo egoístico, ou se a vítima é menor, ou se ela tem diminuída por qualquer modo, a capacidade de resistência. Então aqui a gente engloba tanto no menor quanto a diminuída por qualquer capacidade de resistência, são vítimas menores de 18 e maior de 14. Se eu, de alguma forma, eu tiro a capacidade dela total, ela vai incidir em outra pena mais para frente, tá? certo. Porque aí a gente vai falar que é como se fosse um menor de 14 anos, ele é um vulnerável, né? Sim, sim. Não pode esquecer disso. Se na pena falar que eu instiguei um, um doente mental, que ele não tinha discernimento, uma criança com síndrome de Down, que ela não tinha discernimento, um menor de 14 anos não cai dentro dessa majorante. Hum. Ô, Igor, Fala. é, eu vou precisar. A gente viu isso ontem, né? Mas eu não tô me lembrando essa parte aí de majorante egoístico. Egoístico como assim mesmo, mano? O seu motivo pelo qual você instigou a pessoa é um motivo egoístico. Por exemplo, assim, eu instigo você a se suicidar para ficar com a herança. Eu instigo você a se Hum, suicidar ah, para eu ficar com todo o dinheiro que a gente ganhou no prêmio. num prêmio. Ah, lembrei, Igor, lembrei. É motivo egoístico isso daqui. É, e nessa parte de menor aí, é menor de 14, né? Não, não. Menor de 18 e maior de 14. Ah, tá. Menor de 18 e maior que 14. Eu Isso. não consigo entender, mano, essa concordância aí de menor de 18 e maior que 14. Quer dizer, um adolescente, né? É, pode ser, adolescente. É, Porque quando ele fala menor, você tem que entender que é menor de 18 e maior de 14. Por quê? Na mesma lei, vamos lá para o 122. certo. Ó. Quando ele fala aqui, ó, a pena é duplicada. Se a vítima é menor, tá vendo? Ele só fala menor, Certo. tá? Aí aqui eu poderia pensar, menor de 18 anos, todo mundo, né? Isso. Mas aqui para baixo ele fala assim, ó, se o crime for cometido contra menor de 14 anos, o crime vai ser de 121. Certo. Então, se aqui embaixo já engloba pessoas de 1 ano até 14 anos, até menores de 14, aqui embaixo não pode englobar as mesmas vítimas, entendeu? Hum, é verdade, não pode. Beleza. Beleza? Beleza. É, porque no Pode. inciso 2 aí já tá falando, né? Aham. É, um tipo de menor. Aí depois lá no sétimo, né? Como que. Ó, só um minutinho, né? A título de curiosidade, né? Ali a gente está no inciso 2 do. Parágrafo aqui, onde está grifado, inciso 2, parágrafo terceiro. Ai, ok. Porque lá no parágrafo sétimo, né? Isso, Já tá outra situação de menor, né? isso. Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Tá, então a gente duplica a pena se a vítima tem. Cadê? Tá.
Isso. Beleza. Então a gente foi lá. A primeira majorante, vou colocar aqui, majorante. Então é a duplicada. Egoístico, menor ou diminuído por qualquer modo a capacidade de resistência. Tá? Aí a gente tem Certo. uma segunda majorante. Essa já é nova. Ele fala até o dobro. Certo. E aí é quando cometido qualquer um desses crimes, seja com resultado lesivo, resultado morte, ou só o crime formal, se você utilizou de rede de computador ou rede social, Beleza. tá? Que é o próximo parágrafo aqui, ó. Certo. Quarto, a pena é aplicada em até dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computador ou rede social, ou transmitida em tempo real. Vou fechar Certo. isso aqui que tá me confundindo. Então, essa é a segunda majorante. Então, o cara utilizou rede de computador ou redes sociais, igual Facebook, Instagram, WhatsApp pode ser também, pode ser considerado. Aí vai incidir essa pena. Certo. A terceira, a pena vai aumentar de metade se o cara é organizador, vou colocar aqui líder, mas é mais uma palavra genérica. Qualquer pessoa que tem essa característica de organizar, liderar qualquer uma dessas mídias que a gente tratou na majorante anterior. Então, o cara, ele é organizador de grupo, ele é organizador da rede social, ele é organizador ou coordenador. Líder não, coordenador. Dessa majorante, aí a gente vai aumentar a pena em metade. Na verdade, não é nem até. Ó, aumenta a Certo. pena em metade se a gente é líder. Ah, na verdade era até líder a palavra. Líder, Hum, coordenador de grupo, organizador, né? Ou de rede virtual. maravilha. Tá? Essas são as três majorantes que a gente vai ter que decorar. Perfeito. E aí a gente tem duas penas aqui, que eu coloquei no 122, separado, que são só para quem comete crime com menor de 14. Certo. Se você cometeu o crime com resultar morte, você vai responder pelo 121, que é homicídio. E aí aqui pode ser uma pegadinha, ele pode falar que seja lesão grave ou gravíssima, mas na verdade só fala de gravíssima. Se você cometer a lesão gravíssima, aí você vai responder pelo 129. Por quê? Aqui em cima, ele fala que se você cometer lesão grave, aqui, ó, se a automutilação resultar em grave ou gravíssima, você vai responder de 1 a 3. Então, independentemente se você cometeu grave ou gravíssima, vai ser de 1 a 3. Só que se for gravíssima contra menor de 14, não vai cair aqui de 1 a 3. Vai cair lá no 129, no parágrafo segundo, que é a gravíssima, e a gravíssima de lá é pior que daqui. Lá é de 2 a 8. Certo. Tá? Então, isso daqui tem que lembrar que no caso, quando a lesão for contra menor de 14 anos e a lesão for gravíssima, você vai responder pelo 129, que é mais grave. Certo. Então, do 122 é isso. Uhum. Tem, tem alguma dúvida desse caso aí? Calma aí, rapidinho. Tá. A única dúvida só é só uma ilustração para me terminar de compreender o conteúdo aí do por qualquer causa tem a capacidade de resistência diminuída na duplicada. Aqui, normalmente, eles dão um exemplo de você embebedar a pessoa. Ah, tá. Tá? Quando você Certo. embebeda ela, na verdade, ela não está totalmente incapaz, né? Não. Mas foi diminuída a Mas capacidade, foi né? admitida a capacidade. Ela,
não todos os casos, mas normalmente uma pessoa que você embebeda ela e ela já tem algum problema psicológico, emocional, esse problema se exaspera, né? Ela fica Isso. um pouco mais triste, mais melancólica. Se nesse momento você se utilizar dessa característica da pessoa, vai duplicar a pena, Ah, beleza. entendeu? Então, da hora. Vamos lá. Aí os próximos crimes. Infanticídio. O que você precisa lembrar? Que é uma pena de detenção. É um dos únicos crimes aqui contra a vida que não é reclusão, É, tá? verdade. Por quê? Eles levam em conta que a mulher ela tá num estado puerperal e ela precisa estar no estado puerperal, porque se a mãe apenas matar o filho é homicídio, mesmo que seja após o parto, é homicídio. Só vai ser infanticídio se for durante o parto, logo após e ela esteja no estado puerperal. Certo. E esse estado corporal aí é posterior aos 3 meses, né? Eu acho que não. Não, né? Eu acho que não, porque a própria lei fala que é durante ou logo após, né? Hum. Ah, então entendi. Então é Então, bem, bem antes. eu acho que tem que ser assim, igual a lei fala, ferro e fogo, durante ou logo após. Logo após não pode ser tipo nem 2 dias, nem É, tem que ser meio que um imediato, assim, né? imediato. Tipo, ele saiu, tá lá no lugarzinho dele, a mãe vai lá e mata ele. Ainda no hospital. É, a primeira oportunidade, né? E a banca tem que deixar bem claro que ela tá em estado corporal, senão aí é outro crime. Certo, senão aí seria homicídio, né? Isso. E esse crime de infanticídio, ele é um crime próprio ou um crime comum? Ele é um crime, ele é um crime próprio, né? Tá, boa. E eu te É. digo mais, esse crime de infanticídio, na verdade, colocando a cereja no bolo, ele é um crime bipróprio, Hum, tá? por que, Igor? Se um dia te perguntarem, me dê um exemplo de crime bipróprio, aí você vai falar infanticídio. O crime de infanticídio é bipróprio. Quando é próprio, é porque precisa de uma característica especial do agente, né? Isso. Bipróprio, o próprio nome fala, bipróprio. Os dois têm que ter uma característica especial. Tanto o agente ativo quanto o agente passivo. Desculpa, o sujeito ativo quanto o sujeito passivo. Então, nesse caso, o sujeito ativo precisa ser o quê? Mãe. E o Isso. sujeito passivo tem que ser quem? O filho. Hum, Por isso que é bipróprio. beleza. Porque se uma mulher, Perfeito. durante o estado puerperal, matar o marido, é homicídio. É homicídio. Se a mãe, durante o estado puerperal, lesionar o filho, é lesão corporal. Entendeu? Isso. Para acontecer o infanticídio, precisa que o sujeito ativo tenha uma característica específica e o sujeito passivo tenha outra característica específica. Só assim vai dar um infanticídio. Tem que ser mãe Hum, contra o filho em estado puerperal. Aí por isso que a gente chama de bipróprio, perfeito. tá? Mas daí é só a título de curiosidade. Maravilha. Agora a gente vai partir para o 124 até o 128, que são tudo junto. Certo. Então, o 124, ele é o aborto próprio ou quando a mulher permite que o outro lhe aborte. Tá? Certo. Então, o fato da mulher auto se abortar é crime do 124. Quando ela permite que outra pessoa lhe aborte, é crime do Vai 124. 125, 124. Para ela e para a pessoa que a abortou, né, vai acarretar no crime do 125, né? Cada um pega uma pena diferente, né? É, depende, né? Se ela. Aqui normalmente a combinação correta é 124 com 126. Tá? Ah, é verdade, é verdade.
Porque o 126 que há o consentimento, né? Isso. Desculpa. Porque quando é sem o consentimento, a mulher não responde, né? Não, não. Aí aqui o que que a banca pode cobrar? Você saber quais deles é reclusão em qual detenção. Aí você lembra que se no infanticídio a mulher matar o filho era detenção, aqui é a mulher matar o filho também, não é? Também. Então é detenção também. A Certo. única diferença é que no infanticídio ele é considerado uma pessoa e já no 124 ele ainda não é considerado uma pessoa, tá? Certo. Eu tava estudando algumas questões mais complexas no intuito assim. O cara ele atira na mulher e a mulher tava grávida. O que que ele responde? Ele vai responder por homicídio consumado e aborto consumado. Se ele Isso. atira na mulher e ele não sabia que ela estava grávida e a mulher perde o feto, ele responde pelo crime, qual crime? Homicídio Ele consumado. vai Fala aí. consumado, né? É Homicídio isso mesmo. consumado. E o aborto? O aborto ele não responde, porque, de acordo com a teoria da vontade, né? Ele não sabia, né? Nem que ela estava gestante. Boa. É, Então a gente tem que lembrar assim. O que que a banca pode cobrar? Então a primeira coisa é saber o que que é o 124, 125, 126. Qual que é a detenção, qual que é a reclusão. Tem que se lembrar que o 124 é a mulher que pratica e o 125 e 126 outra pessoa. Tá? certo. O 125 pode ser que. Não, o 125 não. O 124 pode ser que uma outra pessoa participe, mas como partícipe, não como coautor. Certo. No exemplo assim, a mulher ela quer abortar, mas acho dificilmente, muito difícil a Vunesp cobrar esse tipo de questão. A mulher ela vai querer abortar e ela pede pro marido ou namorado levar ela. Ou qualquer outra pessoa, vamos colocar uma outra pessoa. E aí essa pessoa leva ela até o local, tá? E aí Certo. uma terceira ainda aborta ela. Então a gente vai ter dois crimes. A mulher vai responder pelo 124. O cara que levou, a pessoa que levou ela vai responder pelo 124 na forma de partícipe, não como coautor, porque esse crime não admite coautoria. E quem executou o crime vai responder como 126. Caraca. Então eu acho muito difícil, mas muito difícil mesmo a Vunesp cobrar esse tipo de questão. Certo. Mas deixar aí só para a título de curiosidade, porque assim, a mulher ela já vai responder pelo 124 e o cara que abortou pelo 126. A dúvida é, quem levou cai pro 124 ou cai pro 126, né? Aí você tem que lembrar Verdade. que a pessoa que levou, ela participou, ela auxiliou a vontade inicial de quem queria ser abortada, né? Porque Hum, se ele auxiliar o médico, ele vai ser coautor do crime do 126. isso. Então a gente tem duas condutas. A pessoa que auxilia a mulher, ajudando ela a levar, procurando, sei lá, na internet ou procurando algum lugar para ela abortar, tá participando do crime do 124, tá? Como partícipe. Agora, a pessoa que ajuda ou auxilia o cara de lá do 120, do 126 vai entrar no 126, né? Não entra no 124, certo. tá? Uma outra coisa que pode cair é assim: uma garota de 13 anos que descobre que está grávida e ela, para não contar para os pais, procura uma clínica abortiva. E a pessoa, com o consentimento dela,
praticam os métodos abortivos e conseguem abortar o feto. A pergunta é, qual crime que vai cair nela e qual crime vai cair nele? Então, aí só vai ser ruim aí. Tem essa consideração da menina ter 13 anos, né? Que ela é menor de 14, né? O que você acha que é? E, cara, ela vai na clínica para ser abortada, né? Então, ela vai cometer o crime de aborto próprio. Ela vai cometer o crime de aborto próprio, que é o 124, e o cara que a abortou não poderia cometer esse crime de aborto próprio. Deveria ser uma lei mais gravosa para ele, porque a menina tem 13 anos, né? Qual? Aí, deixa eu ver aqui, 125, e outra pessoa sem consentimento. Aí ele vai pegar um 125, né? Boa. Isso, porque não vai considerar o consentimento de uma menina que não responde por ela Isso, mesma. garoto. Isso aí, tem que pensar assim mesmo. Isso, A única coisa que beleza. você errou, o artigo você acertou, mas ela não pratica autoaborto, né? Ela pratica o 124 na modalidade de permitir que outro lhe aborte. Isso, exatamente. Beleza. Então essa pegadinha você não cairia. Então o consentimento da pessoa, não adianta ela te dar o consentimento se ela for menor de 14 anos, ou no momento que ela deu o consentimento, ela não era totalmente apta mentalmente. Ou até ela não tinha o discernimento. Por exemplo, assim, quem é considerado de repente doente mental e venha ficar grávida, não é ela que decide. Quem tem síndrome de Down num nível que ela seja considerada uma inimputável, resumindo, um inimputável, tá? Porque a inimputável Isso. seria, em alguns casos, menor de 14 anos, né? É, Doente sim. mental, tudo assim. Isso. É inimputável. O inimputável, ele nunca vai poder dar o consentimento. Então, qualquer pessoa que aborte ele com o consentimento dele cai no 125. Beleza? Beleza. Essa No é a. caso, no caso dessa menina, desse caso dos 13 anos de idade aí, se quem a leva é o pai, né? O pai dela, então aí o pai dela é a mesma situação de qualquer outra pessoa levá-la, né? Só vai ter uma diferença aí para quem fez para a clínica, né? Que a clínica não responderia mais pelo 125. Aí a clínica não responderia mais pelo 125, responderia pelo 126. 126, né? E outra pessoa com consentimento, isso. Beleza. E o pai era um participe, né? De qual crime? O pai era o participe do 124, né? Permitir Perfeito. que outro lhe aborte, né? Isso aí. Então 124, 125, 126 matou. Não tem, Beleza. não tem muito o que ficar procurando nesses casos. Aí a Tá gente tem ok. só mais dois casos. 127 e 128. 127 são as formas qualificadas. E aí, aqui até hoje em dia, eu ainda bato cabeça, porque eu não consigo decorar elas 100%. Hora eu decoro, hora eu esqueço, hora eu decoro. As Hum, qualificadoras, né, ou majorantes, é a seguinte: só cai no 125 e no 126, tá? Não cai no 124. E é se a vítima sofrer lesão corporal, você vai aumentar a pena de um terço. Agora, se a vítima morrer, você vai duplicar essa pena. hum, é bem complicado de gravar mesmo, hein? Porque só pega 125, 126, não pega geral, né? E tem que, o que eles mais cobram é esse daqui, um terço e duplicado. Porque de repente ele fala assim: se a vítima vier a sofrer lesão corporal resultante de aborto provocado por terceiro, a pena será aumentada em um terço à metade, um terço a dois terços, um sexto a um terço.
Ele pode muito bem cobrar isso. Ou então ele fala assim: se vier resultar morte, quem praticou vai responder por A, homicídio, B, homicídio culposo, aborto com aumento de pena de 1/3, aborto com aumento de 1/3 à metade, ou duplicada a pena. Então eles vão brincar bem com isso daí, de mexer nas frações. E tem que decorar, né? É questão punk, hein? Essas majorantes, em qualquer caso, se cair, você tem que lembrar de todos os casos. Por isso que tem que decorar todas do 121, todas do 122, todas do 129. Porque se for cair, vai cair isso daí. Dificilmente o É. cara ele vai perguntar a letra da lei, vai perguntar o que, que é qualificador, o que, que é majorante. Hoje em dia eu acho que não cobra mais isso não. E isso ele Hum, espera que seja obrigatório de todo candidato. Aí o que vai decidir ou não é se você lembra as frações. é, é. Perfeito, Igor, perfeito. E as formas permitidas são apenas duas. O médico, só o médico pode abortar se for para salvar a mãe, né? E se Isso, for gravidez proveniente do estupro, estupro. tá? Nenhum desses dois casos precisa de juiz e o, o primeiro caso não precisa do consentimento da vítima, tá? Então aqui, no caso do estupro, o médico precisa do consentimento da vítima, mas não precisa de ordem judicial, beleza? No primeiro Beleza. caso, ele não precisa do consentimento da vítima e nem de ordem judicial. Ele pode abortar, Certo. Beleza. beleza? Ficou alguma dúvida aí? Deixa eu ver aqui rapidinho. Hum, hum. Beleza, tá tranquilo. Tranquilo. Agora, o que, que você quer fazer? Fazer algumas questões dessa parte de contra-vida ou você quer pular para a lesão corporal? Acho que é legal fazer algumas questões, né? Pra imprimir mesmo, pra não sair mais. Eu só achei que no artigo aí 128, achei que fica muita possibilidade de infringir a lei e não ser punido, sabe? Então, mas assim, na verdade, você está falando do médico, né? É, Então, na verdade, ele. assim, hum, você está falando do primeiro caso, que é quando para salvar a mulher, ou do segundo, quando é proveniente de não, estupro? do primeiro caso para salvar a mulher, beleza, porque ali não teria o que fazer, porque é uma atitude tem que ser ali imediata, né? Aham. Agora, no outro caso, que o médico mesmo, no caso do estupro, só que aí eu acho que deve ter uma burocracia, uma documentação com a entrada da vítima no hospital já com boletim de ocorrência e tudo, né? Não Sim, sei. sim, sim, é mais ou menos isso mesmo. Não É, basta ela chegar lá e falar que foi estuprada, entendeu? isso, E tá lá com 2, 3 meses já, quatro, que o médico não vai abortar, não é assim, tem todo um procedimento. isso. Mas, Não, beleza. mas não cai isso na prova. Não, não cai, então perfeito. Vamos lá, Tá, então. peraí, ó, as questão do cara, mano. Penal. Vamos lá. Primeiro com homicídio. Vamos filtrar, tirar as desatualizadas e modalidade múltipla escolha. Sempre isso que eu faço. Certo. Vamos ver se esse primeiro aqui dá. Beleza, esse daqui é batida, mas você vai matar. Beleza. Segundo o Código Penal, quando o crime de homicídio é culposo, a pena prevista, né? A pena prevista é maior do que a do homicídio. Ah, você é louco, pô.
Já vou logo na certa. Não será admitido agravante de aumento de pena. O agente ficará necessariamente sujeito a pena, não. O agente pode ficar isento de pena se agir para compensar os familiares da vítima, não. O juiz poderá deixar de aplicar a pena em hipótese determinada. Quando o crime é culposo. Homicídio. Quando o crime de homicídio é culposo. Deixa eu ver aqui, mas eu acho que é a E. Agente de agravante de aumento de pena. B fala que não será admitido agravante no aumento de pena, mas será sim, porque tem aquela parte lá que majora de 1/3 no crime culposo, né? Qual que é? É a inobservância profissional de arte e ofício, né? Isso. E aí vem vindo. E aí a C, o agente ficará necessariamente sujeito à pena de reclusão. Necessariamente a pena de reclusão. No crime culposo é de 1 a 3, né? Mas você É lembra de 1. você lembra se era reclusão ou detenção? Cara, Você viu que, ó, aqui vai um exemplo do que eu te falei. Você, de algum modo, você deu importância para gravar a quantidade e não decorou o que eu falei que cai. Ó, aqui, ó. Quem que é a é. banca? O Nesp. Ah, tá. Tá vendo? Cara, A acho que eu Vunesp, ela lembrei. não, a Vunesp, ela não cobra quantidade de pena, mas ela cobra espécie, se é reclusão ou É. detenção. Tá, perfeito. Eu tenho certeza que é detenção, né? Aham. Beleza. Mas isso daí, cara, tô vacilando, hein? Não pode esquecer isso. Beleza. O D. O agente poderá ficar isento de pena se agir para compensar os familiares da vítima. Nunca ouvi falar nisso. Porque isso daí já cabe naquele crime de Arrependimento furto, né? posterior. Arrependimento posterior, é. Então é a letra E mesmo. Certinho. É, Boa. Essa beleza. daqui. Você Essa vai daí fazer é boa. uma questão de juiz, tá? Mas não se assuste, porque é da Vunesp. Beleza. Então, João ministra veneno em Maria, em dose apta a causar-lhe a morte, pois ela iria informar a autoridade policial que João havia mantido relação sexual incestuosa consentida com a filha dele, de 16 anos. Antes que o resultado se efetive, João socorre Maria, levando-a a um pronto-socorro. Lá, o médico de plantão deixa de atender Maria, sob a única razão de estar almoçando. Maria, que seria salva caso o médico intervisse a ela de morrer. É, Diante desse cenário, que admite múltiplas qualificações jurídicas, assinale a alternativa que melhor se adeque à espécie. A. João cometeu homicídio. Eita, essa é foda. O médico cometeu lesão corporal seguida de morte. Não, nada a ver. Nada a ver. B. João cometeu homicídio qualificado. Maria, calma aí. Porque foi emprego de veneno e na questão não está falando aqui se ela sabia ou não do veneno, né? Então, já enquadra aqui no qualificado. O médico cometeu omissão de socorro com pena triplicada pelo resultado morte. Nunca vi falar em triplicada de pena assim. B não é. C. João será beneficiado pelo arrependimento posterior. Arrependimento eficaz. Arrependimento posterior. Calma aí, pô. Tem aqueles 3 tipos de arrependimento: o arrependimento eficaz, o arrependimento posterior e
Não, não, não. E não sofrerá qualquer reprimenda penal. O médico cometeu homicídio culposo. Não, 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 não. Sai fora. A D. Agora, Igor, só para me lembrar, cara, deu um branco aqui. Ah, Os três tipos de arrependimento: arrependimento eficaz, arrependimento posterior e desistência voluntária. e desistência voluntária. E arrependimento posterior cabe aos crimes de furto ou beleza. D. João cometeu lesão corporal seguida de morte. O médico cometeu omissão de socorro em concurso com homicídio culposo, na modalidade negligência. Ele negligenciou ali, beleza. Por isso que daria um homicídio culposo para o médico. Agora, deixa eu ver aí. João cometeu homicídio duplamente qualificado. O médico cometeu omissão de socorro com a pena duplicada pelo resultado morte. Então é a D. Porque as alternativas ajudam muito a você eliminar elas. Tá. A D. João cometeu lesão corporal seguida de morte? Tá. Lembra que lesão corporal seguida de morte é um crime pré-ter doloso, É, né? Pré-ter é, doloso é quando você anteriormente quer a conduta dolosa e posteriormente tem a conduta culposa, né? é. Beleza? A conduta dolosa no crime de lesão corporal seguida de morte, qual que é a conduta dolosa? A lesão ou a morte? Na lesão corporal, é a lesão. A Lesão. lesão é o dolo. Nessa questão, qual que era o dolo dele inicial? Lesionar ou matar? Era matar, cara. Então não é a Então, D. então não é a D. Puta que o pariu, ó. Então o João cometeu homicídio duplamente qualificado. O médico cometeu omissão de socorro com pena duplicada pelo resultado morte. Então, só que esse negócio de duplamente qualificado aí, essa terminologia é correta? Não Não, é, né? não é nem. Lembra? Então aí Ainda não bem que pode ser você não foi nessa. Essa daqui, eu já coloquei ela. Eu- certo. Depois eu vou um pouco na estatística, eu acho que eu já coloquei ela alguma vez na vida. E Tá, por causa de assistir televisão, porque na TV os caras ficam falando duplamente qualificado, triplamente qualificado. fica. E não existe isso. Então, você que me ensinou, pô, isso daí que não Ainda bem existe. que você lembrou. Então É. não tem nem a D e nem a E. Então tem alguma aqui Então, que você passou desapercebido. então, cara, pode ser essa C, porque tá tendo negligência nela aí. Vamos Tem a ver. palavra João, negligência. João será beneficiado pelo arrependimento posterior e não sofrerá qualquer reprimenda penal. O médico cometeu homicídio culposo na modalidade de negligência. Não pode, não pode, porque aí mata quando o João não vai responder por nenhuma modalidade penal. Aí não pode. Na verdade, não. O erro não tá nem aí, né? O erro tá bem anteriormente. Calma aí. Arrependimento posterior é só para Posterior, crime sem ameaça ou grave tem violência. violência, exatamente. Exatamente. Tá aí o erro, né? Bem antes, é. E depois aí, não sofrer, né, nenhuma ação penal, né? Então Uhum. a gente dá uma olhadinha na B. João cometeu homicídio qualificado, beleza, porque usou emprego de veneno. O médico cometeu omissão de socorro com pena triplicada pelo resultado morte. Agora, pena triplicada, essa daí eu não sei disso não, mano. Triplicar a pena? Nunca vi triplicar a pena ainda. Na Agora, verdade, você já viu triplicar a pena, mas não nesse crime. Eu vou hum, voltar só para te mostrar uma vez que você viu triplicado. Quando era em concurso formal. Não. Quando era de crime continuado e o crime era. Os crimes eram de grave ameaça ou violência. Aí eu te dei o exemplo de estupro, que o cara pode pegar até 3 estupros. Lembra ah, disso daí? lembro,
Lembro. Crime continuado, vamos lá. Crime continuado. Se for com grave ameaça ou violência, eles esperam até o triplo. Então, até o triplo você já viu alguma coisa, mas não foi Verdade. de omissão de Não, socorro. não, não. Dentro de omissão, é. Ó, porque eu deixei Então é você fazer A, cometeu homicídio, o médico cometeu lesão corporal seguida de morte? Poderia Mano, ser, poderia ser. Mas, o que acontece aqui? Primeiro, o homicídio aqui é um homicídio na forma simples e não pode. Então, esse é o primeiro erro. O segundo erro, cometer lesão é, corporal é quando ele tinha dolo na lesão corporal. Na verdade, aqui o é, único dolo que ele tinha era a omissão de socorro, tá? tá. E a omissão de socorro, ela é penalmente relevante em três casos. Você lembra quais são os três casos? Hum, não lembro não, Igor. Ó, os três casos tá aqui na parte geral. Ó, omissivo, impróprio, omissivo, comissivo, conhecido como omissivo comissivo, é quando o agente tinha o dever por lei, era garantidor ou gerou risco de agir de forma omissiva. O que acontece? Quando o cara comete um crime omissivo em uma dessas três características, é como se fosse ele praticando o crime. Então ele matou a mulher. Sim, Por isso que também não poderia ser a A. A única que sobra, tirando todos os erros, é a C, que é a única que soou mais estranho para você. Não, a C não, desculpa. É a B. certo. É a única que soou mais estranho para você, mas não tem nenhum erro. Entendeu? É, Você pode não ter aprendido ou não lembrar, mas ela não tem erro nenhum. O cara vai cometer um homicídio qualificado e quem comete a omissão vai responder como se tivesse matado a menina. verdade, verdade. Então é a B. É a ver. O que me pegou foi esse negócio de triplamente qualificado. Você não viu e o meu intuito ainda, na verdade, nem era chegar em omissão de socorro, tá? Sim, sim, sim. Mas É, o que é ser omissão de socorro raramente cai, e se cair, é bem provável que você consiga excluir igual a gente fez, tá? certo. Agora, a omissão de socorro, que é o código 135, a única coisa que você precisa lembrar é assim: vai responder por omissão, quem omitiu, e poderia ajudar a pessoa, né? Se você não pode, você não vai cair em omissão. Ela tem duas formas majorada, que é até a metade, se a pessoa sofre lesão, e triplica até a metade. Acho que eu vou dar uma olhada. Triplica se ela resolve morte. Vamos olhar lá. 135. A pena aumentar de metade. Metade é. Tá certo. Ela aumentada de metade se sofre lesão e triplica se resultado da morte. Essa parte aqui raramente cai e acho bem difícil cair. O que eles podem te cobrar é aquele negócio do cara que ele é obrigado por lei. Ele é obrigado porque ele causou a circunstância, ou ele é obrigado porque ele estava na figura de um garantidor. Esse cara vai praticar a omissão do 135, mas na forma comissiva. Então isso vai fazer com que ele daqui pule para qualquer artigo que ele que resultou na vítima. Por exemplo, o policial tá passando e ele viu uma mulher prestes a ser assassinada e não ajudou, ele não vai responder pelo 135, ele responde pelo 121 na forma omissivo e comissivo. Se ele vê uma Certo. mulher sendo lesionada e ele não ajuda, não vai responder pelo 135, ele vai responder pelo 129 na forma omissão por comissão. Se ele vê uma mulher sendo estuprada e ele não ajuda, ele não vai responder pelo 135. Ele vai responder pela forma do 213, que é o estupro, na forma omissiva por comissão. Então, Certo. quando você tem responsabilidade de ajudar aquela pessoa,
por lei, porque você ocasionou ou porque você era o garantidor, você vai pegar a omissão e levar para qualquer outro artigo que a pessoa praticou. Perfeito. É isso que cai. Essa aqui é uma questão muito boa, mas era muito grande. Certo. Concurso formal na parte geral. Essa daí? Mas daqui também Eita, pronto. ela é boa, muito boa, mas é muito Mas é grande. um textão, né? Aí, uma aí. Essa daí já Mas foi, né? o problema é que aqui você vai ter que lembrar de pena. Mas, Entendi. Mas do cento e ah, vinte e um é, mas eu acho acho que que você eu. consegue, quer ver? Deixa eu Homicídio ver. culposo. Do segundo de um Código Penal, seu desdobramento de auxílio de vocação é o homicídio culposo, tá pedindo? Homicídio culposo. Ah, então é fácil, pô. É 1 a 3, pô. É a A. Uhum. Beleza. Mas não vai cair isso daqui, não. Se caísse, né? Uma coisa assim. Tá, faz essa. Assinale crimes na forma culposa. O homicídio, sim. É, acho que essa. Faz, mas acho que ainda é muito cedo pra você fazer. É muito cedo, né? Mas lesão corporal, talvez sim. O emprego irregular de. Ih, caramba. É, então. Vixe, Quer, vixe. Isso daí não vai para mim, não. quer pular ela? Pode pular. Tá. Ah, tá. Essa você tem que fazer. Essa você tem que conseguir. A única que não majora de 1/3 até a metade. Beleza, para o autor do delito feminicídio. A. Praticar crime nos 5 meses exclui. B. Praticar o crime contra pessoa menor de 14 anos. Essa daí, ela majora, sim, e vai até a metade. É isso, de 1/3 à metade. Essa dos 14 anos, ela vai, sim. Agora, C, praticar o crime contra pessoa com deficiência. Caraca. É dentro do feminicídio, né? Então, beleza. Isso daí vai. Agora, D, praticar o crime na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Praticar crime na presença física ou virtual, vai. E praticar o crime contra pessoa maior de 60 anos. Com certeza é a D, porque ela tá completinha. Tá, você errou. Puta que o pariu. Você caiu na velha pegadinha do não. Putz. Caraca. É, é bom você fazer bastante questão e quebrar bastante a cara, porque uma questão dessa, que tá dada, não pode errar, ó. Não. E olha que teve bastante gente que errou, hein? Aqui tinha que Hum, ter 100%, porque é fácil. tinha. É. Qual que é? O que não majora de 1/3 a metade é praticar o crime nos 5 meses posterior. Praticar o crime contra a pessoa menor de 14. Praticar o crime contra a pessoa com deficiência. Praticar o crime na presença física virtual. Praticar o crime contra o maior. Praticar o crime... nos 5 meses posterior. Isso. Tá dada, né? Questão, né? Não pode errar. Caramba. É, mano. Isso que é bom fazer questão. Boa, essa daqui também dá. Crime contra as circunstâncias qualificadora do crime. A reincidência. E B. Se contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. É feminicídio. C. O abuso de poder ou violação de dever de cargo. Não, não. Ser contra ascendente, descendente. Irmão, não. O estado de embriaguez. Já deu a questão lá na B, né?
Isso. É, feminicídio. Faz essa. Quando o sujeito dispara um projétil de arma de fogo contra o indivíduo, mas acaba ferindo mortalmente apenas o sujeito que se encontrava ao lado, ele responderá por habeas corpus. Homicídio consumado e por tentativa de homicídio. Não. Duplo homicídio, homicídio culposo, homicídio por dolo eventual, homicídio como se tivesse acertado o destinatário pretendido. Homicídio por dolo eventual, deixa eu ver, só para me lembrar ele, é aquele parecido com a culpa consciente, onde ele tinha intenção. Não. É homicídio como se tivesse acertado o destinatário pretendido. Deixa eu ver a questão: quando você dispara um projeto de arma de fogo contra um indivíduo, mas acaba ferindo mortalmente apenas o sujeito que se encontrava ao lado. É um homicídio como se tivesse acertado o destinatário pretendido. Isso Questão aí. também, mata. Tá. Você vai fazer essa aqui. Beleza. Deixa eu ver. Tá, ok. Uma mulher que, em razão de acordo verbal com os pais, cuida de uma criança, percebe que essa caiu por caso fortuito num poço profundo. Aí tá, porque tem seu rostinho ali. Embora esteja viva, precisa ser retirada por adultos. Voluntariamente, a mulher omite dos grupos de busca que tem conhecimento de onde se encontra a criança, que considerada desaparecida. Passa algumas horas, a criança morre por falta de alimentação. Assinale a alternativa que identifica o crime praticado pela mulher. Beleza. Homicídio doloso por comissão, tipo comissivo. Eita. B. Homicídio doloso por omissão, tipo omissivo impróprio. Homicídio doloso por omissão, tipo omissivo próprio. Maus tratos com resultado morte, tipo comissivo ou omissivo pré-doloso. Abandono de incapaz com resultado morte, homicídio pré-doloso. Homicídio doloso por comissão, tipo comissivo. Essa daqui vai pegar no. É que essa parte comissivo lá do 135 eu vou ter que estudar, mano. Não, essa não é Esse, do tipo do 135, não. Senão eu não tinha falado pra você que podia fazer. Ó, calma eu vou aí. mostrar rapidamente aqui, ó. Omissivo, omissivo impróprio, omissivo comissivo, tá tudo aqui, ó. Parte geral. Tá na nossa planilha da primeira aula. Da primeira aula, né? Caraca. Homicídio doloso por comissão. Homicídio impróprio. Homem impróprio. Meu Deus. Tem alguma daí que você consegue excluir? Essa aí eu consigo excluir, sim. Hum. Não, mas não tem nenhuma que eu consigo excluir com propriedade. Agora no meu senso comum, porque realmente eu não tô lembrando dessa parte aí, eu vou ter que fazer uma revisão, né? Naquela parte geral, onde tá os comissivos, omissivo, vou ter que fazer uma revisão mesmo. E diante do meu senso comum, eu tiraria os maus tratos, porque ali foi um caso fortuito, então não tá falando que ela estava Não foi caso negligindo, fortuito, né? caiu por caso fortuito, né? Que ela Então, caiu no caso. a criança cair por caso fortuito, beleza, mas ela morreu por quê? É. Ela morreu porque ela não passou o conhecimento que ela, onde a criança estava, né? Pros caras prestar socorro, né? Então, o que é Então, isso? eu acredito que pode ser a B.
Você acertou no chute. A primeira coisa que eu queria que você tivesse feito era excluir essas duas de cara. Você não excluiu. Certo. Você Não tinha que excluí. excluir. Tinha. Porque, Tinha. de novo, a mulher, ela que dolosamente fez a criança morrer. É. Não tem maus trato, não tem abandono, não tem lesão corporal, não tem homicídio culposo. Ela dolosamente fez a criança morrer. É o primeiro ponto. Aí aqui, a parte de cima, você ia ficar com dúvida e aí você tinha que recorrer à aula da parte geral. E aí, vamos lá. É. A gente tem três tipos de crime quanto à ação. Pode ser comissivo. Comissivo é quando você pratica o verbo. Então, quando que eu vou fazer o 121 comissivamente? Eu vou fazer o 121 comissivamente quando eu matar. Então, se eu mato, eu pratico 121 na forma comissiva. Aí a gente tem omissivo próprio e omissivo impróprio. O próprio, ou também conhecido por omissivo comissivo, ou também conhecido como omissivo por comissão, tá? Omissivo próprio é o 135. Toda vez que falar assim, crime próprio, é aquele crime básico dele. Omissivo próprio é quem deixa de prestar socorro. Ponto. Beleza. Pode até parecer que aqui é o omissivo próprio, mas lembra que eu te falei que tinha três pessoas que não podem alegar omissivo próprio. Era quem tinha por dever de cuidado, obrigação por causa da sua função, ou causou aquela situação. E nesse caso, a mulher ela tem obrigação, por causa da função dela, de cuidar da criança, né? É. Então, não é omissivo próprio. A gente vai virar omissivo impróprio, ou omissivo comissivo, ou omissivo por comissão. O que faz pegar o cara a cometer o 121, não na sua forma comissiva, mas na sua forma omissiva, ou 121 na sua forma omissiva imprópria, ou omissiva comissiva, ou omissiva por comissão. Entendeu? Certo. Parece que é complicado, mas não é. É só você decorar. Quem pratica o ato, ele é comissivo. Por quê? Você vai lembrar da palavra comissivo de cometer o crime. Então eu atirei em Hum, você, eu cometi o crime. Eu fiz um 121 comissivamente. hum, Agora, quem pratica a omissão de socorro é um fato omissivo próprio. Por quê? É propriamente aquele crime. Eu vou responder pelo próprio crime de omissão. Ah, e o omissivo comissivo? Ou omissivo impróprio? O que, que é omissivo impróprio? Omissivo impróprio é alguma omissão de socorro que faz com que eu não responda propriamente pelo crime de omissão. Se eu não respondo propriamente, eu respondo impropriamente. Ou seja, eu não vou responder propriamente por aquele crime. Eu vou pegar o carrinho da omissão e ele vai me jogar em algum crime. Então eu posso praticar o crime do 135 e responder comissivamente por 121, 129, 213, por qualquer outro crime, entendeu? entendi. É, mano. Valeu, Igor. Sabia, pô, que essa parte aí ia me lascar, mano. Faz essa daqui. Foi aquele dia lá, sabe, que eu perdi, que eu tava querendo estudar a parte geral. Era pra ir. Ah, Aquele acho dia, que não. mano. Aquele dia lá você ia estudar. Ah, tá. Você ia estudar toda a parte geral, né? É, por questão, sabe? Beleza, Igor. A respeito de crimes contra a pessoa, é correto afirmar que A responderá pela prática de crime contra a vida o agente que anuncia produtos ou métodos abortivos. Isso daí não tem nada a ver, não. Responderá por homicídio qualificado o agente que matar
para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de uma contravenção penal. Aí quebrou a questão. Colocou contravenção penal, né? C. O crime de homicídio admite interpretação analógica no que diz respeito à qualificadora, que indica meios e modos de execução desse crime. O crime de homicídio admite interpretação analógica no que diz respeito à qualificadora, que indica meios e modos de execução desse crime. Beleza. O agente que matar sua empregadora por ter sido dispensado sem justa causa responderá por feminicídio, haja vista a vítima se for mulher. A respeito dos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que... Acredito que seja C, né? É assim. Perfeito, graças a Deus. O que é interpretação análoga? Lá naquela parte que ele fala assim, dos meios insidiosos, lembra que tem fogo, ácido, veneno. Lá é um rol taxativo ou um rol exemplificativo? Alice é um rol exemplificativo, né? Entendeu? Se ele é um rol exemplificativo, pode ter mais condutas que se encaixam ali que não estão ali. Por isso que a gente faz uma interpretação analógica, não é? Certo, Então a isso. gente faz por analogia. Qualquer meio que o cara encontrar que cause tortura ou insidioso, cruel, vai entrar ali. Por isso que é por analogia. Certo. Tá, então vamos pular agora. Já fizemos de homicídio. Vamos fazer um pouco de 122, não adianta porque tá tudo desatualizado aqui. Enquanto isso aí, eu vou só dar um mijão. Vai lá. Rapidão, que eu tomei água pra caramba aqui, porque você ficou sabendo da minha infecção, né? Fiquei. Isso é. Eita, você quer desligar aqui. Opa, aqui não. Beleza. Acerca dos crimes contra a pessoa, é a opção correta. Quando o motivo for praticado por motivo fútil,
Haverá causa de diminuição de pena. Faz ideia. B. Sempre que um agente mata uma vítima mulher, tem-se um caso de homicídio. Nem sempre. O homicídio e o aborto são os únicos tipos penais constantes no capítulo que trata de crimes contra a vida. Não. Calma aí. O aborto provocado é considerado crime pelo direito brasileiro, não existindo hipóteses de inclusão da licitude. Errado. O aborto provocado será permitido quando for praticado para salvar a vida da gestante ou quando se tratar de gravidez decorrente de estupro. É aí. Isso aí. É. Essa daí. Ah, beleza. Essa daqui, ó, que tá, é menorzinha. Beleza. O aborto é a interrupção da gravidez em qualquer época gestacional, antes da data prevista, com a morte do concepto, intra ou extrauterina. Ah, beleza. Em seu assunto, análise, beleza. O aborto é realizado pelo médico para salvar a vida da gestante é chamado de aborto terapêutico. O aborto realizado pelo médico para salvar a vida da gestante é chamado de aborto terapêutico. Beleza. O aborto indicado nas causas de estupro é chamado de aborto sentimental. 3. Somente o aborto sentimental é legalmente permitido no Código Penal. A 3 está errada. Então já elimina ali embaixo a C. Aí eu vou ficar com D. Elimino a E. Aí fico com a D e a B. Então, com certeza é a B. Apesar de você não ter visto, eu quis que você fizesse isso daqui, porque para você aprender essas termologias. Quando é para salvar a vida, é terapêutico, e quando foi de estupro, é sentimental. É, que aí me gerou dúvida, né? Quando colocou essa terminologia aí. Deixa eu ver aqui. Essa daqui é um pouquinho mais completa, você vai demorar muito. Certo. Vai ser essa aí? Mas somente que se afirma, né? Certinho. Beleza, então vou nela. A premeditação não configura uma qualificadora no crime de homicídio. 2. O aborto, segundo recente alteração legislativa, não é mais considerado crime se for realizado até os 60 dias. Cê é louco. Já vou ali embaixo eliminar as que tem a 2. Vou eliminar a D. É só a D que tem a 2. Agora vou aqui. 3. O crime de lesão corporal culposa foi graduado pelo legislador em leve, grave e gravíssima, dependendo da intensidade da lesão gerada. Pode ser. O guarda municipal Mário atribuiu falsamente a seu colega Luciano a prática de atividade contravencional do jogo do bicho, o que pode caracterizar o crime de calúnia. Não. Que aí já não é calúnia, né? Aí já é uma difamação, né? Então a 4 ali já vou eliminar a A e a B. Vai me restar C e E. 1 e 3. Premeditação não configura uma qualificadora de homicídio. Crime premeditado. Bom, até aí já tava bom pra você. A premeditação não tem lá como qualificador, né? Não tem. Aquela Beleza. parte para não tem nada a ver com premeditar.
Não, né? premeditar Crime premeditado é aquele crime que eu bolo um plano, eu penso antes de fazer. Isso. Então aí eliminaria as outras. Se não tem a 1 e a 1, lascou, cara. O crime de lesão corporal culposa não existe grave, gravíssima ou leve. Também não existe, né? Não, é só culposo. Independente se você cortou a ponta do dedinho do cara, se você cortou o braço do cara, ou se você deixou ele cego, é culposa. Beleza. Então essa E daqui seria a 1. Ah não, a 3. É só a 1 que tá correto. beleza. Anencefalo não tem. Essa daqui não pode porque tem induzimento. Essa de induzimento, tá, eu já mandei algumas coisas aqui falando pros caras arrumar, mas. Tá, faz essa. É correto afirmar que o aborto praticado por médico não é punível, ainda que haja outro meio de salvar a vida da gestante? Acho que não. Não é punível se não houver outro meio de salvar a vida da gestante. Não é punível em hipótese alguma. É punível se a gravidez resulta de estupro. Não, não é punível se a gravidez resulta de estupro e o aborto não é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal, né? Por isso é gravidez não quer tal. Ah, então essa daí tá bem simplesinha. Não é punível se não houver outro meio de salvar a vida da gestante. Isso aí. É, Então agora você vai fazer essa daqui. Aqui é mais complexa. Que eu pulei. Deixa eu voltar. Não, 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 não. Essa daqui, ó. certo. Indique os crimes praticados por Ney Ana Carlos, respectivamente. Ney Santos, jovem da família conservadora, toma conhecimento de que sua noiva Ana Silva, com quem está prestes a casar, encontra-se no segundo mês de gravidez. Preocupado em não decepcionar seus familiares, Ney faz de tudo para convencer Ana a realizar o aborto. Para tanto, orienta a procurar uma conhecida clínica clandestina situada próximo à sua residência. O procedimento abortivo, realizado pelo cirurgião Carlos, então, provoca em Ana uma lesão leve, pequena escoriação em face de seu comportamento negligente. Indique os crimes praticados. Há consentimento para o aborto. Certo. Consentimento para o aborto e aborto praticado por terceiro com consentimento da gestante. Em concurso material de crimes com delito de lesão corporal. Consentimento para o aborto. Calma aí. B. Consentimento para o aborto. Aborto provocado por terceiro, com consentimento especialmente agravado ao aborto provocado por terceiro, com consentimento do gestante. Não consentimento para o aborto, consentimento para o aborto, e aborto provocado por terceiro. Autoaborto, aborto praticado, autoaborto não pode ser. E nem o outro autoaborto também, porque autoaborto tá querendo dizer que a pessoa mesmo se abortou, né? Então essa D e E não pode ser.
Aí consentimento para o aborto, consentimento para o aborto e aborto provocado por terceiros. Consentimento para o aborto, aborto provocado por terceiro, com consentimento especialmente agravado, aborto provocado por terceiro, com consentimento... Não. Consentimento para aborto e aborto praticado por terceiro em consentimento da gestante em concurso material de crimes com o delito de lesão corporal leve. Pra mim, cara, que não tô bem apurado com essa parte de concurso material aí, só que embora a possa estar induzindo a um erro, né, colocando lesão corporal leve, né, ou ela tá dando a questão ou ela tá induzindo ao erro, né, eu acredito mais que ela esteja induzindo ao erro. Então, consentimento para aborto e aborto provocado por terceiro. Eu iria nascer. Tá certo. Tá? Beleza, porque eu calculo que a banca não vai dar a questão assim de Ah, mão beijada. na verdade, não é por causa disso, né? O que acontece assim, como que é o concurso? O que é concurso material, formal e crime continuado? Concurso material É. é aquele onde tem mais de uma ação, né? Com um. É mais de uma ação. Mais de uma ação. Caraca, esqueci o outro termo. Não, beleza. Esquecer o termo não é o mesmo. Você tem que lembrar independente do termo. Usando a palavra que você quiser. É. E um só resultado. Não, e um só resultado não, pô. Mais de uma ação. Ah, ação e conduta, né? Mais de uma ação com, com uma conduta. Não, ação e conduta é a mesma coisa. Caraca, mano. Agora o formal eu lembro. Formal é aquele onde você, com uma só ação, obtém mais de um resultado, Vou né? aceitar, mas não é mais de um resultado, né? Ó, vamos lá. E essa matéria, ela trata do quê? Qual que é o nome dessa matéria quando a gente está falando? Concurso material, concurso formal ou crime continuado? Puta, você me pegou, hein, mano? Tem que saber, É porque é isso que vai te ajudar. concurso Concurso? de crimes. Boa. Concurso? Isso. Concurso Concurso, de que quer crimes. dizer. Concurso quer dizer mais de uma situação. Isso. Mais de um. Mais de uma, o quê? Concurso quer dizer. Puta, mais de um. Mais de um, mas eu não lembro o quê. Mais de Mais de um. um Tem crime. que saber, pô. Tá. Mais de um crime, né? Mais um crime. Se é concurso de É, crime, vai ser mais de um é, resultado, mais de é, uma conduta, mais de um crime. é. Então são vários crimes. Então já começa que a primeira coisa não é não tanto decoreba, é lembrar qual é o nome da matéria, concurso de crimes. Se é concurso Isso, de crimes, existem vários crimes. Então, crimes. nós temos o formal, nós temos o material e o continuado. Em qual desses três nós temos mais de um crime? Mais de um crime. No formal tem. Hum. No material também tem. Hum. E no crime continuado, todos têm. Porque é concurso de Demorou muito, hein? crimes. Demora. Demorou Cê é muito. Se é louco. concurso de crimes. É, Então, se tem você nem tem todo. vários crimes, a única coisa que difere é o quê? A única coisa que difere vai ser os resultados, né? Não. Mais um crime, um resultado. Conduta, né? Conduta. Certo. Então, por isso que assim, ó, já começa que você não pode ficar em dúvida. Ah, quando eu falo assim, concurso material, quantos crimes tem? Você não pode, que eu te perguntei, quantos crimes material
quantos crimes tinha dentro do concurso material. Você não podia ficar em dúvida. Nem se eu Não. te perguntar quantos crimes tem dentro do concurso formal. É, Entendeu? porque eu O que sei você que é mais de poderia. um, né? Então. Agora, qual que era a dica que eu te dei no concurso material? Concurso material possui mais de um resultado naturalístico. Não, esquece Não, resultado. esquece resultado. Conduta. Eu Ah, te, tá. dei- eu te dei o exemplo de você ter vários professores no GOI, Matérias no GOI. várias matérias no GOI. A única coisa que tem a dúvida aqui é conduta. Então, a única coisa que você pode mexer aqui na variável é a conduta. Isso. Várias matérias no GOI. Lembro. Material. O Várias material condutas. tem várias condutas e vários crimes. Formal É, tem uma conduta e vários crimes. Continuado, várias condutas e vários crimes. Com a diferença que o continuado tem que ser o mesmo crime no mesmo lapso temporal, né? Tem que ser um crime certo. continuado. Então, Hum, só de você lembrar isso, você já mataria, que não pode ser concurso material. Porque aqui ele não teve várias ações. Ele teve uma ação só, de abortar ela. Com essa ação, ele não fez uma outra ação para lesionar ela. Ele fez culposamente a lesão, na mesma conduta. Então, se fosse de lesão corporal, teria que ser de concurso formal. isso. Entendeu? Então, aqui fala concurso material. A B fala concurso material. Então, você mataria. Se você Sim. lembrar da parte geral, você já ia tirar A e B. A e B. Exatamente. Perfeito, é. Caramba. Beleza, Igor, é. Fogo, pô. Faz essa aqui, vai ser a última de aborto. Beleza. Deixa eu ver aqui, no caso, apresentando a ela. Tá. Madalena, grávida de 3 meses, diante de sua condição, continuou praticando arremesso de peso, pois pretendia participar das eliminatórias para campeonato estadual dessa modalidade. Ela, que desejava muito ser mãe, também nutria a esperança de ganhar uma medalha. Assim, embora previsse a possibilidade de abortamento, contava com sua não ocorrência e por isso manteve a rotina de treinamentos. Entretanto, em virtude dos esforços físicos intensos que realizou, por sua infelicidade ocorreu a morte e expulsão do feto. No caso apresentado, ela responderá por crime de aborto provocado pela gestante com dolo direto, responderá por crime de aborto provocado pela gestante com dolo eventual, não responderá penalmente por crimes de aborto provocado pela gestante. Responderá por crime de aborto provocado pela gestante com culpa consciente. Tá vendo que eu Culpa tô consciente. misturando especial com geral, né? É, você tá misturando, mano. As questão tá boa pra caramba. Aqui, diante de sua condição, continuou praticando arremesso de peso, pois pretendia participar das eliminatórias para o campeonato estadual de São Paulo. Ela, que desejava muito ser mãe, também nutria a esperança de ganhar uma medalha. Assim, embora previsse a possibilidade de abortamento, contava com sua não ocorrência. Ela preveu, mas foi indiferente. E se ela foi indiferente, vai se aproximar do dolo eventual. Na B? Porque é a B. Errou. Errei, cara, nesse meu raciocínio. Ó, eu deixaria você errar essa questão se você errasse na D. Na D. Culpa consciente, né? A, A culpa a correta é a C. é a C. Calma aí, não responderá penalmente por crime de aborto provocado pela gestante. Beleza. Vai Tá? isentar de punibilidade pelo fato dela perder o filho, né? Não, Tá não. legal. Não, não tem nada a ver. Assim, ó, vamos por partes.
Primeira coisa, eu Tá, deixaria você errar se você falasse AD. Mas você errou tá. tanto a parte especial quanto a parte geral. Errei tudo. Por quê? Essa conduta dela, você falou que é dolo eventual, não é dolo eventual. Dolo eventual e culpa consciente. Qual a diferença? Dolo eventual eu prevejo e eu não quero, mas se acontecer, foda-se. E a questão não falou isso. Não, a questão falou que ela desejava muito ser mãe. Então, já quem deseja muito uma coisa não quer que a outra coisa aconteça. Já começa por aí. Ela previu É, a possibilidade. Então a gente entra na consciência dela de prever. Mas ela é, contava com. Ela previu a sua possibilidade do aborto, contava com a sua ocorrência e. Peraí. Assim, embora previsse a possibilidade de aborto, contava com a sua não ocorrência, tá? Então o que, que acontece aqui? Quando eu prevejo uma coisa e eu conto que essa coisa não vai acontecer, não é dolo eventual. nunca. É culpa consciente, do exemplo do atirador de faca, lembra? Lembro sim, Então, Igor. então aí você errou na parte geral. Então quem É, responde a B ou a D e não a D erra erra tudo. na parte geral. Então, por saber a parte geral, você não pode confundir dolo eventual com culpa consciente. Aqui a É, palavra correta é não ocorrência. Ela contava com a sua não ocorrência. Era o é, fudeu, não foda-se. é, Aí, agora a parte especial. Aborto é só na forma dolosa, não existe aborto na forma culposa. Por isso que eu falei que eu até permitiria você errar essa questão se você colocasse a D. é. Então põe na cabeça. Naquele exemplo Faço que eu ideia. te dei, que o cara que atirou na mulher e ele não sabia, por que, que ele não responde aborto e essa mulher aqui vai responder por aborto? Entendeu? É, Não existe aborto na forma culposa. Então, voltando aqui. Se você soubesse, lembrasse da diferença de dolo eventual com culpa consciente, você ficaria entre B e D, beleza? Só que beleza. aí, pela parte geral, você excluiria B. Aí você pensaria, será que é culpa consciente? Aí você lembra do exemplo de que o cara mata a mulher, ela tá grávida e ele não responde por aborto, porque o aborto não tem forma culposa. É só forma Hum, dolosa. Então você eliminaria D, ficando com A e a C. Ela responderá por crime de aborto provocado pela gestante? Com dolo direto? Não pode ser dolo direto. Dolo direto é quando eu quero aquilo. Então, por exclusão, seria na C. é, caraca. Deixa eu ver se essa questão é difícil. Não, não Nem é é. tanto, né? Beleza. Acho que Cê é louco. de penal especial e juntando com. Nossa, tô indo mal, hein, mano? Você é louco. Né, porque quando mistura geral com especial, você tem que abrir mais de uma gavetinha do cérebro, né? Certo. Essa daqui, ó, caiu para delegado. É um pouquinho chata, mas tenta fazer aí. Eu nunca fiz ela. Beleza, então vamos fazer. O aborto provocado pela gestante é um crime formal. Formal, uma conduta, mas o resultado não é. De mão própria, beleza. De conduta vinculada, de concurso necessário, de mera conduta. Ah, esse aqui é o de mão própria, né? Eu acredito que seja. O que que é mão própria? É aquele, é aquela terminologia usada por uma conduta, uma ação que só você pode tomar, né? E o fato de ser gestante exemplifica bem essa terminologia. Beleza. Vai fazer essa? Ah, pode fazer.
Beleza. Virgínia, com 17 anos, foi estrupada e ficou grávida. Constada a gravidez, pediu a Sérgio Roberto, enfermeiro com curso superior, que ele praticasse um aborto. Esse pedido foi também corroborado pelos pais de Virgínia e outros amigos comuns de Sérgio e de Virgínia, que sabiam do seu drama. Tendo Sérgio concordado, praticado o aborto, ocorre que o feto de quase 5 meses, em vez de morrer dentro do ventre da mãe, veio em razão de sua imaturidade a morrer fora do ventre. Sérgio Roberto responderá finalmente por aceleração de parto, não. Aborto consentido pela gravidez, sim. Aborto sentimental ou humanitário, não. Homicídio, não, porque a criança veio em razão. Calma aí. Em vez de morrer dentro do ventre da mãe, veio em razão de sua imaturidade a morrer fora do ventre. Aceleração de parto, aborto consentido pela gestante, aborto sentimental ou humanitário, homicídio, aborto consentido pela gestante. Ele morreu fora do ventre, então já não é mais aborto. Aceleração de parto, também não. Então é um homicídio mesmo. Letra D? É, letra D. Não. Por quê? Não. Por quê? Ele, apesar dele ter morrido fora do ventre, ele morreu em decorrência daquela conduta que a pessoa fez, É né? verdade. Não foi uma nova conduta. Se ele tivesse sobrevivido e após ele sobreviver, alguém fez uma conduta, essa conduta nova que é homicídio. Aqui talvez você possa pensar que isso daqui é uma não, nem superveniente. Não, pode ser. Ele veio a morrer por imaturidade, né, em decorrência de complicações posteriores. Essas complicações posteriores são supervenientes ao fato e é relativamente dependente. Quando é superveniente, relativamente dependente, ele vai responder pelo aquele crime tentado ou consumado, mas é pelo aquele crime, né? Então não é homicídio, é aborto. É aborto. Consentido pela gestante. Aborto sentimental ou humanitário. Não, é simplesmente, acho que um aborto consentido pela gestante. Por que não Aborto pode ser o sentimental. sentimental? Por que não pode ser o sentimental? Porque É. esse daí deveria ser juridicamente, né? Na hora do. Com o médico mesmo, né? Com o médico que. Mas Por não causa tem disso. nada a ver juridicamente, ele não precisa do juiz. Não precisa do juiz, mas precisa daquela parte burocrática lá, junto ao Mas a médico, questão né? não vai falar a parte burocrática. Não vai falar isso. Aqui a pegadinha é enfermeiro. Ah, entendo. A lei lá fala médico. Isso. Não é porque não trouxe as outras alternativas, não. Porque se falasse médico, estaria certo essa daqui, ó. Na verdade, essa daqui não estaria correta porque não existe aborto sentimental. Se for um aborto sentimental, não é crime. Verdade. Caraca. Beleza? Cara, acho que é isso aí. É Do, isso aí. dos Foi bom, crimes. Igor. É. Foi bom fazer esse levantamento aí nas questões aí, porque aí que nem eu seguida iria tentar gravar o 122, né? Mas aí não.